Fala galera da Mob, galera da internet, outra vez juntos, são todos bem-vindos, são todos mais que bem-vindos, juntos por boa conversa. Afinal de contas, nós acreditamos no poder de uma boa conversa e hoje eu tenho a honra de ter na companhia para engrossar o caldo da nossa boa conversa, Gustavo da Mob Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Rapaz, eu tava aqui já fazendo um aquecimento para entrar em campo, né? Aquele aquecimento de jogador caro, né? Mas, né? Que honra, que prazer estar aqui contigo, batendo esse papo, pastor Eliseu. E demais ouvintes aí da Mob de todo o Brasil. Gente, que coisa gostosa é poder conversar. Eu, como um bom conversador, né? Eu, como um bom falante. Então, falar um pouco é maravilhoso. Eu tô empolgado. Cara, você sabe, faz tempo que eu tô na expectativa, com santas expectativas por esse bate-papo. Finalmente chegou. Eu acho na hora boa, hora de tanta coisa legal acontecendo. E eu aqui ansioso para compartilhar, para que mais gente saiba do que está acontecendo aí. Eu fico assim, cara, quando eu sei de algo legal que está acontecendo, a minha alegria é que outros também fiquem por dentro do que está acontecendo. E eu sei que tem muita coisa boa acontecendo aí no teu pedaço. Cara, tudo bem contigo? Bem com a família? Cara, tudo bem sim, graças a Deus, né? O Senhor tem provido, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado aqui. Nós, apesar de termos passado aí, realmente, acho que o Brasil inteiro, acho que todo mundo que está aqui nessa sala também, enfim, passou por momentos complicados, mas até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui nos aprove o Senhor, estamos juntos, enfim, e isso é um motivo de muita alegria, né? Um motivo de muito júbilo, nós chegarmos a esse ponto do ano e podemos estar tendo esse bate-papo, poder conversar sobre coisas boas, né? Isso é poder dar esse refrigério para a galera, conversar um pouquinho, isso é uma delícia, né? Isso é uma oportunidade, isso aí é uma dádiva. Estou bem, minha esposa está bem, Ana Paula está bem. Gustavo fala de Goiânia, cidade linda, cidade que eu gosto bastante, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre onde você está, de onde você veio, quem sabe para onde você vai também, não sei, deixa a conversa acontecer. Cara, assim, agradeço também nessa introdução, na direção, produção de hoje, auxiliando também Pedro Neto, uma honra tê-lo também sendo parte desse bate-papo. Cara, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, mas antes de fazer essa pergunta, eu faço questão de dizer o seguinte: nós temos, dentre os objetivos desse bate-papo do Mobcast, eu destaco pelo menos dois. Primeiro, nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Nós acreditamos que conversa entre liderança, entre pessoas convidadas, é uma maneira de compartilhar conteúdo, compartilhar crescimento, ou proporcionar crescimento para nós que conversamos e para quem participa e interage com a gente, ouvindo ou vendo pela internet nosso bate-papo. Eu disse ouvindo, porque pode ouvir por alguma plataforma do nosso Mobcast ou pelo YouTube, onde tem a oportunidade de ver e ouvir e ver. A primeira pergunta, eu fiz essa pergunta para muitos convidados e hoje eu faço para você. Vai lá. Se a sua vida fosse um filme e você lembra da sua história, você não é um cara velho, então dá para lembrar facilmente. Se a vida fosse um filme, qual cena não poderia faltar? Eu estou pedindo para você destacar um momento, ou dois ou três, fique à vontade, momentos que valem a pena a gente trazer para o nosso bate-papo. O que você destaca? Se a sua vida fosse um filme, que não poderia faltar? Que cena não poderia faltar? Olha, você já começa com uma pergunta bem capciosa, diria eu, porque inclusive faz os meus olhos ficarem marejados. No sentido de que eu estou voltando agora em 1999, então para quem está aqui, não pense que eu sou tão antigo assim, mas eu estou voltando em 1999, para ser mais preciso, em 12 de setembro de 1999, às 8h45. Eu estou voltando nesse tempo, nessa época eu tinha 10 anos de idade, e eu penso que foi uma das cenas mais marcantes da minha vida, que foi a cena em que o meu avô, que foi a pessoa que quem me criou, na verdade, quem esteve comigo assim durante toda a minha vida, ele desceu as águas batismais. Então, assim, ele já estava, de fato, com os dias contados de vida, então ele estava sendo acometido por um câncer de próstata e teve metástase, ou seja, esse câncer de fato espalhou pelo restante do corpo, né? E ele tomou uma decisão incrível, que foi a decisão, e essa decisão, na verdade, foi justamente no dia
em que eu fui visitá-lo, né? Eu fui visitá-lo e quando fui visitá-lo eu falei: vô, o senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ele já frequentava a igreja, né? Que eu frequentava até então, mas ele nunca tinha se decidido, ele era extremamente católico, então ele nunca tinha se decidido, né? E aí ele falou: meu filho, eu aceito sim, eu aceito esse Senhor, eu aceito esse Jesus, e eu sei que eu não tenho muito tempo de vida, então eu não tenho muito tempo também para perder, e eu quero sim aceitar. E eu falei: vô, é o seguinte, além de aceitar, é necessário também tomar um passo a mais, né? E é necessário também tornar isso público. O que o senhor acha de batizar? E aí eu lembro que na época, enfim, eu estava no hospital de base em Itabuna, na Bahia, no sul da Bahia, afinal de contas eu vivi minha infância lá, já entrando no próximo assunto, né? Eu estava lá nesse lugar e ele falou: olha, eu não posso sair daqui porque eu estou internado, então, enfim, não tem condição de eu sair daqui, né? Acho que o pessoal vai ter que vir até aqui e executar. E aí eu conversei, olha, 10 anos de idade, era super petulante, era super pra frente, e conversei com o médico, falei: doutor, será que o senhor dá alta pro meu avô só para ele se batizar? E aí o médico ficou muito intrigado com aquilo. Meu avô estava passando por um quadro muito complicado, mas, pastor, vou falar uma coisa para você. Assim, incrível, assim, foi um milagre de Deus, eu creio que foi um milagre, sim. E meu avô, ele teve a melhora súbita. Ele estava acometido de muitas dores, ele estava tomando morfina na época, então estava acometido de muitas dores, ele teve a melhora súbita, e essa melhora súbita, de tanto eu ficar ali no pé dos médicos, ele recebeu uma alta, e quando ele recebeu a alta, nós fomos para a nossa cidade. Na nossa cidade ele foi batizado, não iria ter batismo naquele dia, era um domingo à noite, não tinha batismo programado, mas minha avó conversou com o pastor da igreja, etc e tal, programamos o batismo e se tornou público. Então ali para mim foi uma história muito bonita, foi uma história que, assim, até hoje quando eu lembro eu me emociono muito, porque eu vi um milagre de Deus, assim, para que aquele ato de fato se tornasse público. E eu lembro que quando ele saiu das águas, ele chorava muito. E 2 dias depois ele veio a óbito, né? Então, assim, foi algo assim que marcou muito. Eu costumo dizer que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu costumo dizer que aquilo foi de forte impacto mesmo emocional para mim, porque isso aconteceu no domingo e na terça-feira, às 14 horas, ele veio a óbito. Então, você foi criado pelo seu avô. Isso. Fui criado pelo seu avô. Mais forte, então, seria essa proximidade, né? Isso torna mais impactante ainda ver a pessoa que cuida, que você ama, tendo esse compromisso fazendo esse compromisso com Cristo, confessando em público, descendo as águas, 2 dias depois encontra com Cristo. É impressionante, porque, assim, primeiro que eu não esperava que ele fosse a óbito tão rápido, né? Eu não esperava que ele fosse falecer tão rápido. E o que mais me impressionou, na verdade, foi a atitude dele, de falar o seguinte: não, eu quero tornar isso público, eu quero tornar a minha fé pública. Afinal de contas, nós viemos, assim, a nossa família sempre foi muito católica. Então, eu fui o primeiro, digamos que, evangélico da família, o primeiro protestante da família, enfim, cristão. Então, a grande maioria era muito, muito católica. Então, foi um momento em que... Muito mais apegado à religião do que ao próprio Cristo, né? Que é tipo o Brasil, né? Muito mais ter um apego à religião, um contato com a religião, do que... Isso não é julgar, parece que é uma observação que a gente acaba até compartilhando, que a gente tanto escuta, né? Um país talvez muito mais religioso, sim, isso sim. Faz sentido a sua observação. Eu esperava muito que, por exemplo, quando ele se decidiu de fato por descer as águas e tudo mais, ele ficou muito feliz. E ali, depois que ele saiu das águas, ele me abraçou muito e ele me falou: muito obrigado por você ter insistido, né? E aquilo realmente me marcou muito. Me marcou por quê? Porque ele me criou, né? Me marcou porque ele tomou uma decisão muito, muito bonita e que marcou muito a minha vida, né? E eu penso também que foi testemunho para muitas pessoas que estavam ali também naquele lugar, que foram muito abençoadas também com esse contexto. Bom, e a sua história com Cristo? Quando começou? Como foi que você encontrou com Cristo? Cara, minha história com Cristo, ela acontece de uma forma muito inusitada. Na verdade, eu praticamente nasci num berço cristão, né? Mas desde cedo eu fui levado muito por uma senhorinha para a igreja, e o nome dela se chama Dona Nilzinha. Hoje ela está com 101 anos, né? Então assim, ela está viva, vira e mexe, a gente também se fala. E ela sempre me falava: meu filho, vamos para a igreja, né? Então, com 2 aninhos de idade, praticamente, já comecei a ir para a igreja com ela. Ela sempre me levou para a igreja. Começou muito cedo. Eu sempre fui um garoto que sempre fui muito quietinho, muito tímido até então. Nunca não parece isso hoje, né? Mas eu era muito tímido. Mas eu sempre era fiel nos cultos. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já estou indo para a igreja com a Dona Nilzinha. E aí aconteceu mais ou menos que com 9 anos de idade,
de 9 anos para 10 anos de idade, eu realmente aceitei ao Senhor como o único Senhor e Salvador na minha vida, né? Já tinha plena consciência disso, e minha história cristã começa mais pujante a partir daí, porque até então, eu costumo dizer para os meninos na escola bíblica, porque eu dou aula também para os jovens aqui na minha igreja, eu costumo dizer que, por exemplo, Deus realmente ele fez um grande milagre, porque eu era um rapaz muito tímido, eu tinha muita vergonha de falar em público, eu era assim, bem acanhado mesmo, né? E eu lembro que na minha igreja, na época, existiam pessoas que eu sempre admirei muito, que sempre foram muito referência para mim. E essas pessoas vinham, conversavam comigo, mas assim, falavam: Gustavo, o que você acha de você apresentar alguma coisa lá na frente da igreja? E eu ficava sempre muito tímido. E aí um dia eu lembro que eu orei ao Senhor. Gente, e pensa num rapazinho que orava. Eu orava muito, né? Não que eu não ore hoje, mas antes eu orava muito mais. Eu orava bastante. E eu falei, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado no primeiro banco da igreja, eu falei: Senhor, eu quero falar igual o Rildo, que eu lembro do rapaz, o nome do rapaz ainda, né? E vou falar uma coisa pra você, pastor. Passou-se dias, entendeu? Eu comecei a desenrolar, comecei a falar, comecei a apresentar mais trabalhos na escola e rapidinho eu comecei a falar. Então, assim, minha história na igreja, ela começou dessa forma, com muita oração. Eu orei pelo meu avô ser batizado. Eu orei também para o Senhor me dar dons e talentos, para que eu pudesse também trabalhar com juventude. Então, desde sempre, eu comecei muito cedo, né? Eu sempre fui muito pedinte. Então, exemplo, Ministério de Música, sempre achei muito bonito, mas desafinado na vida. E aí, pedi assim: Senhor, concede esse talento aí pra gente, por favor, né? E rapidinho também, Deus conseguiu fazer algum milagre nessas cordas vocais aqui que deu certo. Você ministra. Bom, e isso eu acho que eu já posso partir para a terceira pergunta, que é uma das coisas que você acaba fazendo hoje, cantar. Mas aí a pergunta: quem é o Gustavo hoje e o que faz o Gustavo hoje? Toda vez que alguém me pergunta, né, quem é o Gustavo, eu costumo dizer, eu sempre começo com a mesma frase, né? Eu sou filho de um Deus vivo, super vivo, vivíssimo, né? Sou esposo da Ana Paula, sou um homem muito feliz, eu posso dizer hoje muito realizado com a construção desse Gustavo até aqui, e sou muito feliz ainda com o que está por vir, porque quem me conhece sabe muito que eu sou muito otimista, né? Eu sou muito otimista, eu sempre prefiro olhar o copo meio cheio do que ele meio vazio, e eu sempre quem está perto de mim sempre é contagiado de alguma forma, é contagiado positivamente, né? Porque onde tem um problema, eu sempre gosto de observar que eu vejo oportunidade. Então eu sou bem esse rapaz, né? Eu sou um rapaz muito otimista, muito pra frente, como a gente fala aqui em Goiás, certo? Muito alegre, de muitos amigos, é bem verdade, e de bom papo, eu gosto de conversar. Então você convidou a pessoa certa para estar aqui hoje, porque eu gosto de conversar. Pode crer. Legal. Bom, você falou pouco, esse cara, filho de um Deus vivo, casado com a Ana Paula, um cara feliz, um cara que prefere olhar o copo quase cheio do que quase vazio, cara que gosta de conversar. Dentro disso, desse conjunto, acho que a gente nunca é apenas uma coisa, a gente é um conjunto de tantas coisas, né, de um todo. Fala um pouco mais sobre sua paixão hoje, se você quiser falar sobre sua formação, o que você gosta de fazer quando não está fazendo nada, um hobby, uma coisa. Olha, hoje você está de folga, não tem nada para fazer, o que você faz? Então vamos começar pela minha paixão, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que eu gosto de gente, né? Eu sou apaixonado por gente. Gente, eu gosto de gente. Quando você fala que você é cliente, então eu já estou dedurando que você é vendedor, ou não? Sou vendedor, né? Então, hoje o que acontece? Minha formação, eu sou farmacêutico de formação, né? E todas as minhas pós-graduações são todas voltadas para a área de gestão e para a área de gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de vendas. Então, eu gosto muito de trabalhar com gente, né? E eu sempre costumo dizer que é o seguinte: um escritório, ele é como se cortasse as minhas asas, porque eu gosto muito de estar em contato com pessoas, eu gosto muito de network, eu gosto muito de conversar e eu gosto de pessoas. Bem, então, falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou farmacêutico, como eu já falei, de formação. Estou morando aqui em Goiânia já faz um bom tempo, acho que algo em torno de 16 anos que eu estou morando aqui em Goiânia. Naturalmente, eu não nasci aqui, eu nasci na Bahia, então sou conterrâneo do senhor Paim, tá? Então eu nasci aí na Bahia, sou da Bahia, e nasci em Salvador, fui criado no sul da Bahia, na região Cacaueira, na região ali de Itabuna, de Ilhéus, foi aquela região que eu fui criado, e com 17 anos de idade eu vim para Goiás, né? E vim prestar vestibular aqui. Na época eu vim prestar vestibular para farmácia, acabei passando em terceiro lugar, continuei cursando o curso de farmácia durante ali 5 anos, finalizei o curso de farmácia, a pretensão de fato era voltar para Bahia,
se o Senhor não tivesse outros planos para mim e não tivesse trazido a minha costela para que eu conhecesse justamente aqui no estado de Goiás. E eu acabei conhecendo a Ana Paula, que é minha esposa aqui no estado de Goiás, logo no início da universidade. Nós nos relacionamos, ficamos juntos e logo depois eu não achei mais motivos, mais graça em voltar para a Bahia. Eu achei que era mais interessante continuar por aqui mesmo, entendeu? E aí pronto, eu continuei minha vida aqui. Hoje o Gustavo, uma das minhas paixões é justamente essa, são pessoas. Eu gosto muito de gente, gosto muito de me conectar. Tudo que eu faço hoje está muito ligado a isso, né? Então, eu sou representante comercial, represento 2 grandes marcas aqui em Goiânia, na área farmacêutica, né? Então, trabalho com médicos, nutricionistas, enfim. Todo o meu trabalho, todos esses dons, talentos que eu pedi para Deus lá atrás são utilizados justamente hoje também para o meu ramo profissional, né? E isso alavanca muito a questão de carreira. Então, eu acho muito engraçado. Eu converso muito com o meu pastor, que é o pastor Jackson, aqui em Goiânia. Eu falo muito com ele sobre isso. Deus é tão gracioso, ele é tão maravilhoso, que eu pedi os dons, né, para servi-lo, para que de fato eu pudesse ser útil na obra dele, né? E ele ainda assim me permite utilizar esses talentos na minha vida para alavancar a minha carreira profissional. Isso é muito bom. Tudo se junta, o que você percebe é que tudo se conecta, né? Dons que você usa, a missão e a vida, parece que parece não, de fato, acaba fazendo sentido aquela ideia do não ao secular, não ao sagrado, para quem é espiritual. Para quem é espiritual, tudo é sagrado, né? E tudo que você faz com o dom que Deus deu, com a capacidade que vem do alto. Exato, eu falo muito com a galera aqui, sabe, Eliseu, que não existe essa coisa de por exemplo, minha vida secular, minha vida cristã. Você é integral, você é todo, você é um todo. Então, que você seja cristão onde de fato você foi, que você utilize o que você precisar utilizar, aquilo que Deus te deu, para você influenciar pessoas, para você ajudar pessoas, que é o mais importante, para influenciar positivamente, quando eu falo, né? Então, isso é muito importante. Né? Faz sentido, total. Bom, cara, eu sei que agora, falando de pessoa, relacionamento e gente, não é à toa que você é um líder e você lidera a juventude. Eu sei que dentro do seu ministério, uma das ações tem a ver com férias para missões, o que lançamos agora na MOB, que é arte para um mundo a gosto de esperança, arte para a transformação. E eu vi que a repercussão foi grande, o resultado foi muito especial. Bom, eu começo perguntando, o que aconteceu aí? O que vocês fizeram, Férias para Missões? Antes de chegar no que aconteceu, né, no que propriamente dito, a gente vai fazer uma breve escala que o Simon Sinek fala no livro dele do Começo pelo Porquê, do como, até chegar de fato no que, né, que é a questão do Férias para Missões, que de fato é o ato propriamente executado. Mas começou justamente com um porquê, né? A MOB tem várias ações, várias. E uma delas é o Férias para Missões. A gente mobiliza jovens, mobiliza viagens para dentro e fora do Brasil. Devido à pandemia, 2020, não fizemos viagem para fora de nossas cidades, muito menos para fora do país. Então, mobilizamos jovens para viagens para dentro de suas próprias cidades. Mais de 1.300 jovens se engajaram em ações transformadoras, tanto material quanto espiritual. E esse ano, nós trouxemos a temática arte. Toda a expressão artística possível para a transformação, de igual modo, material e espiritual. Então, é disso que estamos falando. E a galera da MOB no estado de Goiás abraçou essa ideia e é disso que o Gustavo agora está falando. Eu volto para você. Continue, mano. Show de bola. Excelente introdução. E o que acontece? O Férias para Missões, ele começou pra gente, na verdade, geralmente sempre começa no coração também de alguém, né? Então começou no meu coração, basicamente lá em 2015, né? No meu primeiro Mobiliza, que eu ouvi falar sobre Férias para Missões. Até então eu não conhecia nada sobre isso. E eu ouvi falar um pouquinho sobre Férias para Missões lá. Mas a MOB lançou, eu vou chegar nesse ponto depois para não atropelar os assuntos, a MOB lançou essa oportunidade de nós fazermos o Férias para Missões na nossa casa, na nossa cidade, e através das artes, né? Quando a gente viu isso aqui em Goiás, foi na verdade uma resposta a um clamor, porque nós já vimos desde ali por volta de maio, por volta de
abril, maio, eu e o Sandro, né, que é o meu vice-líder aqui no estado, já estávamos conversando e falando, Sandro, a gente precisa retomar com os trabalhos da MOB aqui no estado, a pandemia está dando, de certa forma, está dando mais uma aliviada aqui na nossa região e a gente precisa retomar as atividades como cidade, né? Então, o que fazer, como fazer, e a gente precisa agir de alguma forma. Foi aí que surgiu Férias para Missões, essa abordagem. Logo, eu pensei, né, falei assim, bem, é muito diferente de tudo aquilo que a gente já faz, porque naturalmente nós temos uma moçada bem tímida, assim, no sentido que eles são bem tímidos e tudo mais, então ter que se expressar através das artes seria um tanto quanto desafiador. E eu falei pro Sandro, Sandro, vai ser desafiador, mas não vai ser por nossa força não, meu amigo, a gente vai orar, vamos pedir a Deus que movimente essa turma aí, que coloque chama nesse povo. E assim foi. Nós convocamos toda a liderança, né, aqui do estado, marcamos uma reunião, então um ponto interessante é falar que tudo começa com um bom planejamento, então nós fizemos um planejamento sim para que o Férias para Missões acontecesse. Lançamos a proposta para a liderança, que aqui, para quem não conhece, acho que boa parte não conhece a região de Goiás, nós temos 19 igrejas batistas independentes e mais 2 campos missionários. Então nós reunimos todos os líderes de jovens dessas igrejas e apresentamos a proposta do Férias. E falamos o que seria, né? Exibimos o vídeo que você gravou no YouTube, enfim, tudo isso, e falamos, olha, o que tem na sua igreja que pode ser utilizado, e vamos partir do seguinte, comece com o que você já tem, tá? Pense no que você já tem. O que você tem aí que você, de material humano, de trabalho, que pode ser utilizado nesse Férias para Missões, seguindo essa abordagem. E muitos líderes, aí começou um toró de parpite, muitos líderes começaram a falar, né, aquilo que eles acharam interessante, nós chegamos numa conclusão, e falamos, olha, gente, infelizmente nossas mocidades, tem algumas que estão um pouquinho desestimuladas, tem algumas que já estão mais estimuladas, efeito pandemia também. Então, vamos juntar esse negócio? Vamos fazer um caldo de tudo isso daí? Então, o que nós fizemos? Nós dividimos Goiânia em a Grande Goiânia, que compreende Aparecida de Goiânia também, enfim, dividimos em 3 macro-regiões. A região de Aparecida de Goiânia, a região norte de Goiânia e a região central de Goiânia. Então, dividimos, pegamos as igrejas que ficavam próximas e demos justamente a missão para eles. E falamos, olha, vocês vão juntar a galera de vocês e vão fazer o Férias para Missões juntos, em um lugar específico, para gerar um impacto evangelístico e chamar bem atenção para o pessoal, né? Apresentamos a proposta e foi incrível, sabe, Eliseu? Porque assim, a galera já começou a falar o que eles poderiam fazer. Então, olha, eu tenho um teatro, eu tenho, por exemplo, uma barraca de oração que eu já faço que dá muito certo. Eu tenho uma jovem que sabe desenhar muito bem. Então, inclusive, o que eu achei mais interessante foram que aqueles jovens que teoricamente estavam no anonimato, digamos assim, ou seja, que não eram jovens que estavam ali na frente, às vezes pregando, às vezes cantando, eles se dispuseram a fazer através de artes, através do teatro, através de um cartaz, através de um desenho, através de um bom rabiscado. Então foi muito legal isso. E aí eles começaram a trabalhar. Então começou tudo isso com um planejamento. E a turma também se engajou. Então por isso que eu falei que começa-se pelo porquê. E eu comecei com eles justamente, a abordagem foi essa, começando pelo porquê. O Férias para Missões. Gustavo, de 19 igrejas, mais 2 campos missionários, tal. Quantas igrejas se envolveram, abraçaram, se engajaram, né? Quantas juventudes, né? Grupos de jovens e aproximadamente quantos jovens se engajaram nessa ação? Bem, nós tivemos aí algo em torno de 190 jovens, né? Engajados, todos trabalhando. Nós tivemos aí ao todo 15 igrejas engajadas, trabalhando junto conosco, entendeu? Então foi um número bem legal. As igrejas que não trabalharam em conjunto conosco estavam no interior, né? Estavam em Biataba, Catalão, Rio Verde, enfim. Resultado disso, frutos, você consegue ver, foi na hora, depois, dá para mensurar alguma coisa? E como você... Na verdade, os frutos nós estamos colhendo ainda, né? Então, digamos assim que foi uma colheita farta, porque como eu falei para você, foi um tema que nos tirou da zona de conforto. E, gente, sabe o que é mais interessante? Nós nunca tínhamos participado do Férias para Missões. E esse era o incômodo que nós tínhamos. Nós queríamos muito participar do cronograma da MOB Nacional, nesse sentido, né? Nós nunca tínhamos participado. Era um sonho muito antigo participar, envolver, engajar a galera toda com isso. E aí você pode perguntar, Gustavo, mas como que a galera ficou engajada dessa forma? A galera estava sedenta por fazer alguma coisa. Tava todo mundo sedento, tava todo mundo querendo trabalhar de alguma forma. Tava todo mundo, assim, cansado de ficar travado em casa, sem fazer nada, enfim. O pessoal queria, de fato, fazer alguma coisa. E aí nós aproveitamos a deixa que muitos dos colegas relataram que tinham muitos jovens que estavam, de fato, depressivos, tinham muitos jovens que, de fato, haviam se desviado, tinham muitos jovens que estavam com problemas. E nós aproveitamos isso e falamos assim, gente, então vamos engajar todo mundo para trabalhar, né? E aí
um dos frutos são muitos os frutos, mas um dos frutos são justamente esses. O que a gente conseguiu perceber? Que de alguma forma o Senhor trabalhou para deixar toda a juventude em pé de igualdade. Foi mais ou menos como se colocasse uma régua para que todo mundo começasse a trabalhar de uma forma muito parecida. Eu tinha uma juventude que estavam mais pacatinhas, mais paradas, mais travadas, não estava sabendo muito o que fazer e como fazer. E aí eu tinha juventudes que já estavam mais no 12, já estavam mais trabalhando. E quando nós juntamos esse pessoal para trabalhar junto, aconteceu uma equalização. E aquela galera que estava mais animada, obviamente, transmitiu aquela boa vibe ali para a galera que estava mais borocochô, como a gente diz aqui, certo? E acabou que todo mundo ficou contagiado com essa boa vibe. Aquilo que a gente fala faz muito sentido. Quanto mais nós compartilhamos a fé, a nossa fé é fortalecida, né? Quanto mais e a igreja que trabalha, a juventude que trabalha, é o primeiro passo para que aconteça o despertar da juventude, né? É trabalhando. Quando você engaja a juventude, ela é motivada, ela é encorajada. Legal. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, né? Que aqui vai ter um conselho para quem está aqui com a gente, para quem está ouvindo também. Então, olha só. Por isso que eu comecei com essa abordagem. Comece com o que você tem, tá? Então, muitas vezes o que acontece? Porque a primeira coisa, quando a gente vai colocar ideias no papel, é as objeções aparecerem, né? Então, a gente vai pensando em uma ideia, mas aí vem uma primeira objeção. Nossa, mas eu não tenho uma pessoa que canta tão bem na minha igreja, eu não tenho uma pessoa que é tão boa de teatro na minha igreja, eu não tenho uma pessoa que desenha tão bem na igreja. E eu falei, gente, mas pensa um pouquinho, né? O que você tem de talento que pode ser utilizado? Então, vamos utilizar os tesouros que você já tem em casa. E o que é legal? Isso cria um olhar mais intimista para dentro da própria igreja e os jovens começam a perceber que, hoje eu já consigo perceber que eu tenho uma galera aqui, por exemplo, da Cidade Livre, que eles já são uma galera mais voltada para o rap, uma galera mais voltada para o trabalho de evangelismo urbano, entendeu? Evangelismo com jovens urbanos. Então essa é a pegada dele, esse é o talento deles. E eu já tenho, por exemplo, uma outra galera que já tem uma pegada mais teatral. Então a característica ali da turma deles é uma característica mais teatral, que é a Híbrido Serra Dourada. Eu já tenho uma galera, por exemplo, da minha igreja ali, que é uma galera mais de mídias, de apoio. Então a gente consegue mensurar mais ou menos o que cada igreja consegue trabalhar bem e como que isso se encaixa. É impressionante como se encaixa. Então eu tenho igrejas, por exemplo, aqui em Goiânia, que já são muito fortes em música, né? São muito fortes no desenho e por aí vai. Então, é um ajuntamento de 12 talentos, né? É um ajuntamento de 12 talentos e ver o potencial de cada um. E vendo que isso é legal, porque isso, quando está todo mundo junto, se torna muito forte, se torna muito bonito, né? Enfim, e potencializa. E aí o que eu falei, um foi passando para o outro a empolgação e eles veem o que acontece. Essa semana está fervendo de cultos de jovens, porque estava tudo parado. Então a galera voltou com os cultos de jovens, a galera voltou a fazer trabalhos que animam mais a juventude, obviamente, seguindo todos os protocolos, as recomendações, a gente tem trabalhado muito disso, né? Mas tem saído da zona de conforto e tem trabalhado, tem se adaptado, tem trabalhado. E algo na rua, uma experiência na rua, alguma coisa aconteceu, ou alguém abordado ali, alguém que apreciou uma arte, daqui a pouco foi edificado e testemunhou ali algo rápido, alguma coisa? Cara, teve sim. Aqui eu tive nas 3 situações, né? Por isso que eu te falei que escolha uma situação apenas, pelo menos uma, apenas uma. Uma situação aconteceu em Goiânia, no Parque Campinha das Flores. Nós começamos a evangelizar o pessoal e começamos através dos cartazes artísticos que nós fizemos. As meninas ali da igreja do Santa Helena fizeram os cartazes muito bonitos. E a gente começou a evangelizar as pessoas com uma espécie de teatro mudo, né? A gente só chegava, apresentava ali o cartaz e a pessoa se prontificava, a gente orava por ela. Bem, e aconteceu que um fato muito interessante foi quando nós estávamos passando por 2 viaturas policiais. Na verdade, uma viatura policial com 2 policiais. E eu passei por eles, na verdade, os meninos passaram primeiro. E aí eu perguntei para os meninos, pessoal, vocês chegaram a abordar os policiais? E eles, não, Gustavo, como assim abordar os policiais? Não vou fazer isso. E eu falei, não, mas por que a gente não pode ir lá e pode orar por eles? Vamos orar por eles também, são pessoas do bem, que protegem as nossas casas, as nossas famílias, por que não orar por eles? E a gente chegou lá, a gente foi orar por eles, nos identificamos, falamos com ele que nós queríamos orar por eles,
na verdade, nós tínhamos noção da importância que eles possuem para a sociedade, para que a ordem fosse mantida. Nós oramos por eles, e vou falar uma coisa para você, um dos policiais ficou super emocionado, e assim, falou, poxa, muito obrigado por essa oração, vocês de fato fazem a diferença, então assim como você falou que nós estamos aqui para fazer a diferença, a igreja também está aí para fazer a diferença, então, poxa, se mais jovens fizessem isso, nós teríamos assim um mundo tão diferente. E o que ele falou pra gente? Não parem. E sabe o que isso me lembrou? Não recue, não pare, lembra? Mano, isso lembra Mobiliza. Não recue. Mobiliza, cara. Lembra Mobiliza. Não recue, entendeu? Então, o que acontece? Não recue de forma alguma. E aquilo queimou no nosso coração. E aí eu falei pra turma, gente, você tá vendo? O mundo pede, as pessoas pedem para que nós não recuemos, as pessoas entendem que é muito importante o trabalho da igreja, e esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não mudou, né? Por mais que nós tenhamos muitas ferramentas que são interessantes, tecnológicas, que fazem acrescentar, mas o trabalho corpo a corpo, o tete a tete, como a gente fala, ele ainda é muito importante. O trabalho pessoal é muito importante, né? E pessoas gostam de pessoas, né? Então foi muito legal isso. E ele falou que na oração, eu senti algo diferente na oração. Eu fui abençoado na oração, então eu recebi de Deus na oração. Então foi muito bonito. Top demais. Pô, Gustavo, você falou do Mobiliza, cara, e eu queria falar um pouco mais de Férias para Missões, mas eu também quero falar do Mobiliza Brasil. Bom, parabéns pelo engajamento, mais de 190 jovens, 15 igrejas, é um trabalho lindo, parabéns para a juventude aí no estado do Goiás. Bom, só fazendo um breve parêntese, são 190, obviamente, a gente traz como jovens, mas sabe o que é mais legal? Eu sei que você quer ir para o próximo assunto, mas eu preciso falar mais um pouquinho disso. Sim. E o que acontece? Nós tivemos muitos pais presentes também. Claro, jovens há mais tempo, vamos pensar, jovens há mais tempo. Isso, nós tivemos muitos pais. Mas olha só, isso veio também de um clamor que nós estávamos fazendo há dias anteriores, em que o pastor Jackson publicou no grupo da CBEG um vídeo falando justamente sobre essa questão do legado, o conteúdo incrível, falando sobre a questão da passagem do bastão, o quanto que nós precisamos nos importar de fato com isso. E aquela palavra me incomodou muito, né? Fiz um clamor principalmente para os pais, para que os pais permitissem, inclusive, que os filhos recebessem esse bastão. E na verdade, isso está me incomodando desde 2018, quando você esteve aqui para falar sobre os ombros gigantes. Lembra que você teve no encontro de liderança aqui conosco? Lembro. Isso desde lá tem latejado bastante, tem falado muito, e esse vídeo ainda veio para contribuir. E aí a gente conversou com os pais, a gente pediu para que os pais levassem seus adolescentes, né? E muitos pais levaram, muitos pais ficaram emocionados e deram relatos do quanto que isso tem mudado, inclusive, a vida devocional diária desses adolescentes, né? Então são os novos jovens. Aí vem o próximo tema, Mobiliza, a próxima onda que vem chegando também. Nós tivemos aí também a questão dos mobinhos, então os nossos mob kids também engajados, trabalhando, e nós nesse Férias para Missões, nós utilizamos o modelo de Jesus, que é o modelo de ensino, né? Então a gente entende que Jesus inicialmente ele foi lá e fez, logo depois ele foi lá e mostrou como fazer, e por último ele ordenou para que as pessoas fizessem. Então nós vimos a galera que estava lá há mais tempo, a galera que já tinha liderança há mais tempo, nós primeiro fomos lá, fizemos o evangelismo, mostramos o evangelismo na prática para os mais novos, depois nós pegamos na mão deles e falaram, vamos lá, vou com você, vou mostrar como se faz, e depois nós falamos, agora é a sua vez, agora está na sua hora de fazer, então vai lá e faz. E aí eles fizeram com a nossa supervisão, né? Então foi muito bonito de ver. No primeiro momento eles travaram, mas depois eles deslancharam, então foi muito legal. É um jeito maravilhoso de preparar uma nova geração, e o mais legal disso tudo, quando pais e filhos trabalham juntos, essas duas gerações se encontram, é que há poder nos encontros intergeracionais. Bom, você falou aí do Não Recue, falou da próxima onda, isso é Mobiliza. Isso é Mobiliza. Você já falou, então você tem experiência, tá na cara, com Mobiliza Brasil, e é a minha pergunta, fala de uma experiência, por que você tanto cita Mobiliza Brasil? Qual é o impacto do Mobiliza Brasil na sua vida? Qual que é a experiência que você vive? Por que você fala tanto? Você já falou algumas vezes. Cara, a experiência é incrível, porque foi no Mobiliza Brasil que eu me reconciliei com Cristo, na verdade, né? Enfim, então, num determinado período da minha vida, eu comecei falando lá no começo, né, do nosso podcast, que de fato eu comecei muito cedinho para a igreja, etc e tal, mas teve um momento em que houve um afastamento de fato, então me afastei dos caminhos por opção própria mesmo, e eu fiquei algo em torno de
5 anos fora e tudo mais, né? Então, em 2015, basicamente, foi realmente meu reencontro, né? Então, e foi justamente no Mobiliza. Então, eu já tava... a tua ida, não foi? Teve um lance bem curioso, a maneira como você chegou no Mobiliza, foi para o Mobiliza, foi uma coisa de uma hora. Tem um lance muito curioso, porque, por exemplo, eu já estava casado, né? Eu e minha esposa já estávamos casados, tínhamos acabado de casar, estávamos assim super apertados financeiramente. Então, quem já é casado recentemente sabe do que eu tô falando. E nós só tínhamos dado veredito, a gente não vai para o Mobiliza, porque, enfim, nós não temos dinheiro para ir para o Mobiliza. E na época o Gabrielzinho era ali da regional aqui, e aí ele falou, Gustavão, ele me ligou, cara. Ele me ligou, isso, eu lembro como se fosse hoje, era 11 horas da noite, eu tava dormindo, preparando para dormir. Ele me ligou e falou, Gustavão, cara, surgiu 2 vagas aqui no nosso ônibus. As pessoas, assim, já estão com tudo pago, já pagaram as inscrições, já pagaram o transporte, mas enfim, elas não vão poder ir. E a gente tá saindo daqui amanhã, cara. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, cara, mas a questão não é o dinheiro. A questão é que já tá tudo pago. A questão é que são 2 vagas e a questão é que o ônibus já tá pago. E o que acontece? Você pode pagar depois para essas pessoas da forma como você quiser. Pode dividir em 12 vezes. Elas só não vão poder ir amanhã. Um casal que não ia poder ir. E o que você acha de ir? Eu olhei pra minha esposa e falei, poxa, que oportunidade, né? Então, assim, parcelado em Casas Bahia 90 vezes, não tem problema, a gente vai. E aí a gente foi, e a gente decidiu ir. E assim, eu sinceramente não tava colocando muito fé, eu falei, eu vou pela galera, pela movimentação e tudo mais, e pasme, eu era um jovem assim, bem apático na minha igreja, então eu particularmente não trabalhava na minha igreja, eu simplesmente chegava depois de todo mundo, depois do culto começar, e ia embora até antes que todo mundo, né? Antes do amém final já tava saindo, então assim, eu não tinha muito essa convivência com a mocidade. E aí eu fui. Cara, e nesse Mobiliza de 2015, assim, o Senhor, ele aproveitou para me quebrar no meio em vários aspectos, né? Com as palavras ministradas, com os louvores ministrados. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive um encontro ali, de fato, com o Baruch, assim, com os louvores. Eu gostei demais, foi impactante. Enfim, as palavras daquele Mobiliza, cara, foram coisas assim que até hoje eu guardo muito no coração. E ali, por exemplo, eu recebi um chamado muito especial, um chamado de trabalhar com juventude. Até então eu não estava trabalhando com juventude. E foi um momento que eu me reconciliei de fato, e foi um momento que eu tive certeza de que o meu chamado era trabalhar com juventude. Porque quando eu olhei toda aquela moçada ali, eu falei, gente, por exemplo, lá atrás, aquilo me fez rememorar aquilo que eu tinha pedido pro Senhor lá atrás, com 10 anos de idade. E eu falei, poxa, teve um momento da minha vida que eu pedi pro Senhor talento para falar do amor dele, para pregar para pessoas, para pregar para jovens. Teve um momento na minha vida que eu já fui professor de escola bíblica. E o que eu tô fazendo com esses talentos, meu? O que eu tô fazendo com isso? Eu tô jogando tudo fora. Olha essa juventude aqui. A juventude que realmente tá precisando de gente, tá precisando de apoio. Por que não ajudar? E aí foi um momento assim que eu lembro como se fosse hoje, depois de um dos cultos à noite, eu chorei muito, né? E aí o Gabriel até me convidou, ele falou, Gustavo, vamos trabalhar com juventude, cara? Você tem um perfil muito legal, a galera gosta de você, vamos trabalhar com juventude? Lá no Mobiliza. E eu falei, cara, sabe de uma? Vamos trabalhar com juventude sim, vamos colocar o pé na estrada, porque eu tô achando que eu tô perdendo muito tempo, né? Já perdi tempo demais e agora não tem mais tempo pra perder não, vamos começar a trabalhar, né? Então aquele tema da próxima onda, né, mexeu muito comigo. Então eu fiquei impactado. E ali sim eu comecei a trabalhar com jovens, né? Aí no ano seguinte eu cheguei, conversei com meu pastor, falei pra ele, meu pastor também ficou super emocionado, gostou bastante, e ele falou, cara, Gustavo, se você quer trabalhar com jovens, então assim, é só você se dispor a trabalhar. E foi aí que eu comecei. Aí comecei como vice-líder na minha igreja local, fui aprendendo um pouquinho também, e logo depois me tornei líder e comecei a trabalhar com mocidade, foi muito legal. E hoje você lidera a MOB no estado. E hoje eu lidero a MOB no estado. Inclusive, no último encontro da MOB que teve, eu até falei sobre isso com a mocidade, né? Sobre esse testemunho com a mocidade. Falei, gente, Mobiliza é um lugar de grandes encontros e é um lugar em que você tem a possibilidade de ter um encontro particular por toda a atmosfera, por todo o ambiente com Jesus. Porque ali tem muitos jovens, ali tá pulsando muitos corações, muitas ideias. E sempre, galera, que, por exemplo, Deus ele tem uma forma engraçada de trabalhar, né? Porque todas as vezes que eu pensei em desistir, foi o momento que eu fui pro Mobiliza e voltei revigorado. Eu falei, não, tem mais lenha para queimar, vambora. Isso aconteceu em 2019, isso aconteceu em 2017, que eu falei, não, acho que eu já trabalhei 2 anos, já trabalhei 4 anos, e aí em 2019, por exemplo, o Senhor falou, não, vai trabalhar, continua trabalhando, né? Então, desde 2015 para cá não tem faltado mais. Foi a primeira vez que eu fui, né? E depois eu tenho ido constantemente. Então, essa minha penúltima pergunta, já empolgado, porque eu trago para esse bate-papo contigo 9 perguntas e eu estou chegando aqui na penúltima pergunta e eu vou aproveitar para dar uma enrolada mais, porque está muito bom esse bate-papo. Eu vou fazer umas 2 perguntas dentro dessa mesma pergunta. Palavras que você
que você acaba trazendo de um Mobiliza Brasil? Palavras, uma palavra, olha, falou tal coisa, marcou meu coração, está no meu coração, eu aprendi e é o que eu quero passar adiante para outra pessoa agora como uma dica, como desafio, algo que você recebeu, uma palavra ou algumas palavras e que você acha que merece compartilhar com outras pessoas agora como dicas. E depois você já acrescenta outras dicas para quem está trabalhando com juventude. Olha, o Davi Lago, na época, ele falou muito também sobre legado, isso me chamou muita atenção em um dos Mobilizas, isso me chamou muita atenção mesmo sobre a questão do legado. Mas uma outra coisa que, assim, fazendo uma menção, no último Mobiliza, com os líderes, o pastor Helder teve um momento muito especial, em que ele veio falando de alguns aspectos de liderança, né? E esses aspectos de liderança, eu anotei muitos deles e repliquei muitos desses aspectos aqui também com a nossa mocidade local. E resumindo de uma forma total, né, para não tornar tão prolixo, se tem uma coisa que eu gosto muito do Mobiliza, é justamente essa conexão entre as gerações. Eu vejo a palavra do pastor Paulo Felipe, enfim, tem muita coisa que mexe muito, né? A palavra da Zazá também mexe bastante, né? Aquele movimento da Zazá com a boca, né? Que eu não consigo fazer. Sabe? Então, Mobiliza em peso fazendo aquilo ali, o amor por nações, o amor por pessoas, isso, e o Mobiliza se resume nisso. O Mobiliza se resume em amor por almas, em amor por jovens que queimam por amor a outros jovens, né? Jovens que entendem que a sua missão não se restringe apenas no seu lugar, mas também no seu lugar e também os aculás da vida, né? Então, jovens que entendem que, por exemplo, com seus dons, com seus talentos, com aquilo que o Senhor colocou neles, eles também podem servir. E aí, nesse último tema que fala vem ver, mexe muito comigo, porque fala o seguinte: vem ver o que está acontecendo aqui em Goiânia, vem ver o que está acontecendo também aqui em Aparecida de Goiânia, tem muita coisa boa que está acontecendo. O último Mobiliza foi tão importante, tão interessante, que só de eu andar com a camisetinha que representa a sua Bíblia, todo mundo fala: o que quer dizer isso? E aí eu falo: vem ver. E eu mostro para ele: vem ver. E ali já começa um bate-papo. Então vem ver o que está acontecendo. Assim, foram muitas as palavras, mas assim, eu citei alguns. O pastor Wilson Guimarães também teve um dos Mobilizas que ele trouxe uma palavra assim fantástica também. Então assim, foi muita coisa boa. E todas foram muito para edificar e justamente para acrescentar. Teve uma também, cara, agora assim, de todas as palavras que mais marcou, teve uma palavra que o Helder falou sobre Abraão e Isaac, que ele fez inclusive até uma encenação. Eu lembro como se fosse hoje, que ele pegava a madeirinha lá no palco do Mobiliza, ele colocava a madeirinha lá, ele foi ilustrando, ele foi trazendo à memória a dor de Abraão ter que sacrificar o filho dele. Então aquela palavra assim para mim ficou com muito impacto, né? A da Zazá também, como já falei. Então assim, foram muita coisa, né, cara? Muita coisa, muita riqueza, né? E olha, e é uma construção, viu? E é uma construção, e não se engane, por exemplo, todas as palavras desde lá de trás, elas fizeram a construção do Gustavo, que é o Gustavo hoje. E eu tenho certeza que as palavras que virão nesse Mobiliza 2021 fará justamente a construção do que Deus tem para o Gustavo e para a juventude como um todo para os próximos anos. Então nada acontece de forma aleatória, né? Então Deus tem um propósito em tudo. Parece um clichê falar isso, mas é a mais pura verdade. Deus tem um propósito em tudo. E Ele sabe muito bem os anseios do nosso coração. É muito legal isso. Dentro dessa primeira pergunta, então, o que você transforma como dica para quem está no Ministério com Juventude? Ou para quem ainda não está, mas deseja? Então aí você fica à vontade, fala primeiro para quem não está, mas deseja, e fala para quem está também já engajado no Ministério com Juventude. O primeiro passo para todo líder, eu acho que sim, o líder ele precisa gostar. Eu volto a falar a mesma coisa no sentido do começo: o líder precisa gostar de pessoas, precisa se interessar verdadeiramente por pessoas. E esse se interessar verdadeiramente passa por um passo de você ter o seu ouvido inclinado de fato para você ouvir, porque muitas vezes a gente quer apenas falar, muitas vezes a gente só quer jogar para fora, mas o que tem muita gente ansiosa e muita gente precisando, ansiando, na verdade, é de 2 bons ouvidos. Ponto número 0 para uma liderança: tenha ouvidos inclinados para você de fato ouvir a sua mocidade, para você de fato ouvir aquelas pessoas que precisam. Muitas pessoas só precisam que você escute ela. Então, goste de gente, tenha ouvidos inclinados para ouvir e tenha amor. E esse amor entra naquilo que você falou um pouquinho mais cedo. É um amor
prático, de fato. É aquilo que nós entendemos de fato por amor, né? É um amor que vai com ação, né? Não é apenas um amor falado, mas é um amor que você demonstre de fato. Se preocupe verdadeiramente pelas pessoas, né? Converse com elas e se preocupe de fato com elas. Entenda e se pergunte, o que eu tenho que pode contribuir para o crescimento do meu liderado? Eu costumo dizer que a liderança ela é uma pirâmide de fato invertida, né? Então, de fato, aquele que pensa que está aqui na ponta, de fato, ele é a base do negócio. Então, o líder está muito mais ligado ao serviço, né? Ele é muito mais um servidor dos seus liderados, né? E, de fato, uma pessoa que propicia esses liderados a trabalharem, né? Então, nós somos um facilitador. A ideia é ser facilitador. É peso ser líder? Não, de forma nenhuma. Na verdade, você conecta pessoas, você conecta talentos, você conecta propósitos, tudo isso em busca de um propósito muito maior, que é, de fato, o avanço do evangelho, o avanço do reino na Terra. Nas suas palavras, liderar é muito mais do que ser visto, é serviço. É serviço, é serviço. E a juventude é conectar a juventude. É conectar, né? Então, para ser líder, basicamente, nós precisamos trabalhar isso, né? E uma outra coisa, disposição. Tem que ter muita disposição, porque o que acontece? A galera chama mesmo, e quando você é um líder presente, a galera quer estar junto mesmo, entendeu? E você, por isso que eu falo, tem que gostar de gente. E outra coisa, você é um líder, e ainda fala, mas eu não tenho tanta empatia, eu não gosto tanto de gente. Eu costumo dizer o seguinte: peça ao Senhor da Seara que Ele vai te conceder. Peça, e peça com fé que Ele vai te conceder. E simplesmente comece, tá? Não se acanhe, não. Simplesmente vá. No meio do percurso, o Senhor vai aperfeiçoando, o Senhor vai moldando, e você vai participando de mobilizas, as palavras vão fazendo sentido para você e vão transformando, porque essa palavra de fato que transforma. Então, para eu chegar no ponto, por exemplo, que eu estou hoje, eu tenho muita coisa para caminhar ainda, mas para chegar no ponto que eu estou hoje, foi necessário eu caminhar, eu me dispor a colocar o pé na água, colocar o pé na estrada e começar a andar, né? E durante o percurso, durante o caminho, eu fui sendo moldado, e estou sendo moldado e vou continuar sendo moldado, né? Mas aí tem que se permitir. E essa ideia que você usa do caminho é algo que te convida a andar, e não adianta. A experiência do quilômetro 15 não está no quilômetro 12, e as experiências, o que você vai ver no quilômetro 20 é lá, não é no quilômetro 15. O que você tem que fazer é andar. A bênção do quilômetro 30 só está no quilômetro 30. Não adianta querer receber essa bênção no quilômetro 20. Então, liderar é andar, é avançar, é não parar. Legal a ideia do caminhar. E o mais legal também é que é como sair de casa. Você vai pegar, sei lá, o teu carro, enfim, a tua moto. Na proporção que você caminha, o caminho vai se clareando, né? Vai se iluminando. Você vai tendo mais isso, né? Mais clareza de propósito, né? Aquilo que, por exemplo, estava obscuro de alguma forma, você não tinha certeza, você vai recebendo várias confirmações. E as confirmações, elas acontecem quando você vê um liderado seu sendo bem sucedido, quando você vê, por exemplo, frutos aparecendo, né? E quando você também se submete ao Senhor dessa obra, que eu falo muito, né, também, que um dos aspectos da liderança, um dos aspectos fundamentais da liderança é essa submissão e esse o ouvido inclinado, principalmente para ouvir do Senhor as instruções que Ele tem para você guiar a juventude dele, né? Então, humildade diante de Deus, humildade com Deus e também com o liderado, né? Isso. E estar sempre disposto a aprender, a andar juntos. Acho que essa ideia, eu penso que infeliz é o líder que caminha sozinho. Eu desconfio. Uma das minhas dificuldades de igrejas que se isolam é exatamente isso, né? Eu penso que é muito infeliz. E aqui, por exemplo, nós temos uma temática do seguinte, cara, por exemplo, eu sei até mexer em alguma coisa de mídias, mas, bicho, eu não vou mexer em alguma coisa de mídia, sendo que eu tenho outros jovens que podem fazer isso. Então, eu sou um cara que gosta muito de propagar e de delegar muitas funções, por exemplo. Eu não delargo, né? Eu delego muitas coisas. Então, assim, eu falo pra turma, gente, trabalha, ajuda a trabalhar, né? Então, se você sabe mexer com mídias, mexe com mídias. Se vocês são bons em música, façam música. Mas eu gosto de ver a galera trabalhando, entendeu? Então, é justamente esse facilitador, né? Maravilha. Cara, o tempo passa rápido. Conversar contigo é bom demais, cara. Como você falou no começo. Bom, eu acho que eu vou chamar de última pergunta e depois a gente vê se de fato vai ser a última. Não sei. Não assumo que será, mas acho que sim. Vamos lá, deixa acontecer. Eu volto a perguntar sobre o Mobilize. E a minha pergunta é: você já falou aí, já deixou aí uma dica, já insinuou, e o que a gente chama de Mobiliza Pocket é o Mobiliza Brasil. O Mobiliza Brasil esse ano, 2021, é Mobiliza Pocket. Mas eu tô suspeitando que não vai ser tão pocket assim não, Gustavo. Já estamos chegando aí a 600 inscritos. E parece que o A tá para algo maior ainda. Vamos deixar acontecer, deixa soprar, claro, com todo cuidado, com toda aquilo que a biossegurança exige, mas
A verdade é que está vindo aí um grande encontro, outro grande Mobiliza Brasil e, como sempre, surpreendendo. Tem um amigo, um pastor colega, que é o Cléo, pastor, diretor do seminário no Rio Grande do Sul. Ele disse que está na expectativa de vir porque ele sempre viu em todos os Mobilizas algo superando o anterior. E ele fica na expectativa, mas como é que vocês vão superar o último? Porque cada vez que eu vou é algo inusitável. E de verdade eu já quero dizer para você, cara, tem muita coisa aí nova que a gente nunca viu em nenhum Mobiliza e isso está me deixando com santas expectativas. Nos últimos 30 dias, o Mobiliza está chegando aí de 300 para 600 e tantos inscritos e a gente está com santas expectativas. A minha pergunta para você, o que te empolga aí no Mobiliza Brasil? Por que a galera que está escutando a gente tem que estar no Mobiliza Brasil? Deve, não pode perder. Por quê? Cara, é a pergunta assim, talvez a pergunta mais simples que você me fez. A pergunta mais certeza assim, de todos para responder. Porque é o seguinte, eu falo muito disso com minha moçada aqui. É a nossa identidade, cara. É a nossa identidade, são conexões que a gente faz. É uma oportunidade única de nós sabermos que nós não estamos sozinhos e de que nós não estamos de fato isolados. Nós não somos isolados. Nós pertencemos a algo maior, com um objetivo claro, com um objetivo conciso. Então isso é muito legal, entendeu? Você vê que, por exemplo, tem uma galera que está contigo também no caminho, né? Que está contigo também indo para a mesma direção, mas independente da situação geográfica, independente de onde estejam, estão trilhando o mesmo caminho com o mesmo objetivo. Isso é muito legal. E você poder compartilhar histórias, você poder conversar com novas pessoas, você poder se conectar com outras pessoas e se permitir ser conectado também, isso é muito bom. Então, é sempre que eu falo para as pessoas, né? Vem ver e agora vá para o Mobiliza Brasil, ou vá para o Mobiliza Pocket nesse caso, né? Que talvez não seja mais tão pocket assim, porque inclusive um dos efeitos do Férias para Missões foi justamente dar um incendiado na galera aqui em Goiás, né? Então eu tenho recebido diariamente, por exemplo, mensagem de líderes: Gustavo, vamos lá, um ônibus eu sei que já está fechado, agora a gente já está abrindo uma vaga aqui para um possível segundo ônibus e a gente já está movimentando essa turma, entendeu? Eu sei que, por exemplo, aqui de Goiás tem algo em torno de 55 pessoas que já estão com inscrições assim confirmadas e tem alguns que estão em cima do muro, mas que rapidinho vão sair de cima do muro porque contagia, entendeu? Então, o que eu tenho batido muito na tecla com os meninos aqui, tem muita gente que vai a primeira vez no Mobiliza. Quase todos aqui vão a primeira vez no Mobiliza. Eu falo o seguinte: preparem-se para viver uma experiência. E aí eu sempre tenho falado para os meninos, mas para que vocês vivam essa experiência, faça o seguinte, abram o seu coração para vocês receberem de Deus. Porque de nada adianta vocês chegarem lá com o coraçãozinho fechado, porque vai bater e vai voltar. Mas se vocês chegarem com o coração aberto para receber, eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito especial, né? É uma grande oportunidade, é um privilégio, perto, né? Muito perto, né? Brasília, Goiânia, Goiás, perto. É uma grande oportunidade. Maravilha, Gustavão, que bom conversar contigo. Cara, bom demais. Obrigado por topar conversar sobre sua vida, história com Cristo, coisas que marcaram a sua caminhada com Cristo, esse recomeço, essa paixão pela juventude, pela missão e o que você compartilhou de Férias para Missões e agora sobre suas experiências com Mobiliza Brasil. Obrigado por acrescentar na vida de tantos outros jovens, líderes e futuros líderes, e aí eu deixo contigo considerações finais. Galera, e assim, eu que fico grato, sem sombra de dúvidas, é sempre uma oportunidade boa de estar aqui servindo juntamente com a Mob. Somos todos Mob, né? E é sempre muito bom estar com vocês. E olha, a mensagem que fica é a seguinte: se preocupem sim em deixar um legado. Se preocupem sim em trazer a sua juventude com você, líderes que estão aqui ouvindo. Você que é liderado, facilita a vida do seu líder e ajuda seu líder também. Então, dê ouvidos a ele, né? Então, sempre não é fácil para ele também, não, né, Gustavo? Poxa, assim, dê ouvido para ele também e fala, sempre tá te convidando para vir pro Mobiliza, confia que o negócio é bom, tá? E vá pro Mobiliza também, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, tá bom? E que a gente vai poder se encontrar lá, a gente vai poder conversar um pouco, a gente vai poder se conhecer mais de perto, né? E são conexões que ficam pro resto da vida, são histórias que ficam pro resto da vida. Tudo que a gente faz juntamente com a Mob é incrível. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo, juntamente com a Mob, foi um abraço do Jonathan lá no encontro de líderes que aconteceu do Cuida de Ti Mesmo. Aquele abraço que eu tinha acabado de perder minha mãe fez uma diferença na minha vida. E para você ter uma ideia, foi um lugar que eu estava praticamente entrando em depressão e etc e tal, estava muito mal. E foi um abraço que durou em torno ali de 2 minutos. E esse abraço fez a total diferença na minha vida. E foi
em um encontro da MOB, foi em um ajuntamento, né? Então, assim, mais um ajuntamento de liderança, né? Aquele curso de liderança. Acho que você estava na Inglaterra na época. Sim. Né? E foi mais um curso de liderança que mudou. Então, assim, se você tem oportunidade de ir, então vem, só vem. E deixa o restante que Deus faz. E se não tem oportunidade, cria uma oportunidade, dá um jeito. Cria oportunidade. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa, né? A gente tem essa verdade, assim. Maravilha, cara. Bom demais falar contigo. Um abraço pra você, pra Ana Paula, seu pastor Jackson, toda a liderança aí da regional, o Gabrielzinho que te conectou também, né? Poxa, abração pra ele, um cara que sensacional. Bênção demais, velho. Saudade. Ô Gustavo, tem 3 tipos de bate-papo, cara. Eu digo, é aquele bate-papo que eu falo assim, que quando você termina, você fala assim, se acontecer depois, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, tanto faz. Tem outro tipo de bate-papo, que é aquele assim, espero que não aconteça mais, chega, não dá pra conversar mais, mas é aquele tipo de bate-papo que você já pergunta, quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? E eu termino esse bate-papo contigo assim, cara, quando é que é o próximo? Porque conversar contigo é inspirador. Você é gente que inspira, gente que encoraja, e é maravilhoso trabalhar, liderar a MOB Brasil junto com vocês. Por que eu falo você? Porque você é parte dessa liderança nacional. A MOB Nacional é nada mais, nada menos que um suporte para os líderes regionais. E é assim que a gente lidera a juventude. E você facilita demais, você inspira, você encoraja. E é você que faz a gente avançar um pouco mais. Obrigado, Deus abençoe tua vida, ministério. E com santas expectativas, contagem regressiva para a gente se encontrar aqui em Brasília, no Mobiliza Brasil. Show! Vai ser lindo! Tá bom? Um abraço para todo mundo aí, galera. Que Deus abençoe vocês, o ministério de cada um. E lembre-se que a gente está no mesmo caminho. A gente vai poder compartilhar muita coisa boa, tá? Muita coisa boa tá para acontecer, não tem dúvidas. Tá bom? Quero conhecer vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu. Mais uma vez. Obrigado você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigado. E a gente insiste em conversar porque a gente acredita no poder de uma boa conversa. Obrigado, Pedro, que auxiliou na produção de hoje. Obrigado você que acompanha a gente sempre. Compartilhe, faça com que isso chegue a mais pessoas. Meu abraço e a gente se vê no próximo Mobcast.